A partir da década de 80, começou uma revolução muito pequena por conta da enfermagem, que atuavam neste processo da saúde mental. Por quê? Eles começaram a criticar esse modelo que era prestado de assistência, porque a gente antes só cuidava da higiene, da alimentação e não deste lado mental dos pacientes. Então, essa transição em saúde mental ocorre na passagem da internação para a psiquiatria e aí desinstitucionalizando estes pacientes que ainda se encontravam nessas clínicas psiquiátricas. Então, essa reforma psiquiátrica chega ao país lá nos meados da Segunda Grande Guerra. E aí vai tomando espaço pelo mundo afora, contribuindo para a enfermagem e aí desinstitucionalizando esses pacientes, porque sim, eles poderiam viver num ambiente normal, um ambiente em que não precisava ser institucionalizado, eles não precisavam estar internados somente ali para receber esses cuidados, e sim poderiam estar no convívio social, tendo uma atenção por fora. No Brasil, a reforma psiquiátrica, ela afirma a superação desse modelo hospitalocêntrico. O que é hospitalocêntrico? O hospital ser o centro da atenção para esses doentes mentais. Então, a classe enfermagem passa a participar desses movimentos que eram contra esses manicômios e da reforma psiquiátrica, fazendo com que eles contribuíram de uma forma muito importante para desinstitucionalizar esses pacientes que ali estavam. Então, diante desta reforma, a enfermagem ela via que o paciente não era só um objeto em cima de leis do que seria feito com ele quando saísse do hospital ou da clínica psiquiátrica onde ele estava internado, mais conhecido da época como os manicômios, né? A enfermagem via que ele era um ser humano utilizando um serviço de saúde mental, ou seja, o paciente em acompanhamento, ele não utiliza as UBSs para fazer o seu acompanhamento, os pacientes com alguma desordem mental também. Então, a enfermagem lutava por isso na época, para que os pacientes saíssem dos manicômios e não existisse mais essa coisa de tem doença mental, tem que estar internado, que era a visão dos médicos para a época. E aí é neste contexto de reformas que aí vem acontecendo uma série de eventos com a participação da enfermagem. Vocês viram que desde o século XIX, lá na criação das escolas de enfermagem, a enfermagem não era só uma classe onde ela estava ali para alimentar e limpar os pacientes, mas que sim, ela veio ganhando força nesse lado da saúde mental, fazendo com que percebesse que esses pacientes não podiam ficar internados por tanto tempo somente ali para não causar nenhum dano na sociedade, porque eles não se enquadravam aos padrões. Afinal, que são padrões, né? Hoje a gente tem uma sociedade muito mista, onde a gente deve respeitar. Se a gente estivesse hoje no contexto vivendo no século passado, eu acho que todo mundo estaria num hospício, porque cada um tem uma maneira de viver, cada um tem o seu jeito, cada um tem um tipo de vida, um estilo. E isso para a época já era considerado como um doente mental. Então, como que a enfermagem foi ganhando força? No primeiro congresso de saúde mental, a enfermagem ela tinha o seguinte tema: uma sociedade sem manicômios. Isso era o que a enfermagem mais queria. Neste contexto, quase em 1980 e 1987, foi que realizou a Conferência Nacional de Saúde Mental, e aí o primeiro CAPS
O Centro de Atenção Psicossocial é inaugurado em São Paulo. É um serviço da parte de rede substitutivo do hospital psiquiátrico e assim fazendo o maior marco da história psiquiátrica no Brasil, aonde esses pacientes deixaram de ficar internados e aí foram somente em acompanhamento para os CAPs.